Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo ao devocional da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Eu sou o pastor Emerson Soares e estou aqui para te conduzir nesse momento espiritual, nesse momento de busca e encontro do Senhor. E o meu desejo é que você hoje seja abençoado por Deus, guardado e protegido, e que o Espírito Santo do Senhor te use de forma poderosa para a transformação de outras pessoas e que isso traga para você satisfação. Isso é espiritualidade, isso é permitir que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e nos use de forma poderosa. Eu gostaria de orar pela sua vida e, se você quiser e puder agora, feche os seus olhos e que nesse momento você sinta a presença de Deus aí bem pertinho de você. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela Igreja Batista Central em Laranjal, que nos acolhe, que nos abraça e que é instrumento do Senhor na vida de tanta gente. Peço a Deus que o Senhor abençoe o bairro Laranjal, peço que o Senhor abençoe todos os membros da igreja, peço por aqueles que frequentam, aqueles que são visitantes, que ao entrarem na tua igreja, Deus, que saiam transformados. Enfim, ó Pai, cuida da vida do meu irmão e da minha irmã, que acompanham nesse momento o devocional. Cuida deles, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos lá então? Estamos hoje começando a nossa leitura em Números, capítulo 28, e que fala sobre ofertas, fala sobre holocausto, fala sobre devoção, fala sobre gratidão. Irmãos, o teor da oferta ela é só consequência da medida da gratidão que você tem no coração. Assim como no pecado, lá no Jardim do Éden, o problema não era exatamente o fruto, mas sim a desobediência. Quando nós oferecemos uma oferta ao Senhor, não é exatamente o valor dessa oferta, mas é o nosso desejo, a nossa vontade de agradecer a Deus e de exemplificar e de externar de uma forma visível aquilo que o coração está sentindo. Então é natural que quanto mais grato você é, maior será a sua oferta. Mais você vai demonstrar o seu envolvimento com Deus, você vai demonstrar a sua gratidão a Deus, quando na sua oferta você representa a sua gratidão. Obviamente que Deus quer que você dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, pensa nisso. Bem, a partir do texto que certamente você já leu ou já ouviu, nós vamos fazer trazer algumas ideias, fazer algumas considerações. E a primeira delas é essa: holocausto perpétuo. É o que Deus começa falando com os israelitas sobre como deveria ser a oferta. E repito para você, a oferta sempre vai ser um reflexo do tamanho da sua gratidão e vai revelar o seu envolvimento com Deus. Até onde você está disposto de abrir mão de alguma coisa que você não pode segurar para segurar alguma coisa que você não pode perder. Até onde você está disposto a entregar a sua oferta a Deus, aquela oferta que o Espírito Santo falou ao seu coração, em detrimento de um relacionamento que é por toda a vida. O dinheiro, você não pode segurá-lo para sempre. Agora, a salvação, ela é por toda a eternidade. Deus fala a respeito de ofertas tanto de animais como também de cereais, tanto de origem animal como de origem da agricultura, né, de vegetal. E isso representava a economia da época, né? Naquela época eles criavam animais e cultivavam a terra. Então era exatamente o que eles tinham. Nessa época não existia exatamente um salário. Aliás, a ideia de salário remonta lá do Império Romano, quando os soldados, segundo algumas informações históricas, né, eles ganhavam uma porção de sal que servia tanto para temperar como para conservar a carne. Eles recebiam o seu salário, o seu sal, como forma de pagamento para poder ajudar
nessas questões que o sal ajudava, né? Até mesmo quando tinha muita neve, né? O sal é jogado na neve para que possa derreter e eles possam passar por aquele caminho. Bem, fala também, seguindo em frente, a partir do verso 9, nós vemos Deus falando com o povo a respeito dos sábados, das luas novas, da Páscoa e das primícias. São festas. Nós já falamos aqui em outro devocional que o sábado é uma festa. O dia que nós separamos para poder adorar a Deus, e óbvio, nós somos cristãos, não somos judeus, então o dia que nós separamos, que é o domingo, deve ser um dia de festa, um dia de alegria. Aliás, é a primeira festa que Deus fala, que Deus orienta o povo a celebrar. É o sábado. E é toda semana, 6 dias trabalharás. E um dia você vai descansar e vai escolher para poder falar com Deus, para poder se conectar com Deus. E para cada festa existe uma prática diferente. Existe uma forma de celebrar. Por exemplo, no sábado, eles não trabalhavam no sábado e dedicavam-se ao Senhor. Na Páscoa, eles comiam pães sem fermento e comiam ervas amargas para relembrar o tempo de libertação do Egito. A primeira Páscoa foi o dia da libertação do Egito, ou a noite anterior, né? Que eles mataram o cordeiro e passaram nos umbrais da porta o sangue desse cordeiro, que seria um tipo de Jesus Cristo, porque Jesus morreu por nós na cruz e através dele nós temos salvação. É por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Não é o coelhinho, não é o ovo de chocolate. Aliás, coelho nem coloca ovo, né? Quanto mais de chocolate. Isso é uma ideia que não é cristã exatamente, né? Ou pelo menos bíblica, não é bíblica, mas algumas pessoas celebram. O mais importante é nós sabermos que a nossa Páscoa é Jesus. Foi ele quem nos libertou do inferno para a sua maravilhosa luz, para o céu. A festa das luas novas, a festa das primícias, a maioria delas estava relacionada à colheita, tá? O início da colheita, o meio da colheita, o final da colheita, tudo, a maioria delas estava envolvida, se tratava disso, né? Agradecer a Deus por ele ter permitido fazer uma boa colheita. Bem, então a questão da festa e da oferta, ela está intimamente ligada no teor do relacionamento que você tem com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Se ele está firme, se ele está forte, você tem motivo para celebrar. Então celebre, dê glória a Deus, aleluia, cante louvores, adore ao Senhor. Faça isso. Sabe por quê? Porque isso demonstra a alegria de um coração que foi transformado. Se você foi transformado por Jesus, então celebre, faça festa. No capítulo 29, nós vemos aqui as ofertas na festa das trombetas. Começa assim, olha, verso 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, e nenhuma obra servil fareis, e vos será um dia de jubilação, ou seja, de júbilo, de alegria, de festa, de agradecimento, de dar glórias a Deus por tudo o que ele fez. Depois ele fala a respeito de como deveria ser essa festa, e sempre trazendo a questão da alegria, tá? Olha só, verso 7. E no dia 10 desse 7º mês tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Ou seja, era para se dedicar a Deus naquele dia. Isso caracterizava um coração alegre, feliz, grato ao Senhor. Bem, as ofertas nas festas solenes, e Moisés fala aqui a respeito de várias práticas que deviam ser feitas, questão de bezerros, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, um bode para expiação. Interessante que, lembra daquela expressão, bode expiatório? Pois é, o Yom Kippur, o dia da purificação, que é uma festa celebrada pelos judeus,
eles, de forma metafórica, colocavam seus pecados no bode, e o bode levava para o deserto, onde ele morria e levava os pecados para o esquecimento. Enfim, festas são para serem colocadas em prática, para serem celebradas, mas cada uma delas tem o seu motivo. Por exemplo, né? Você faz uma festa de aniversário, você lembra do dia do nascimento. Você faz uma festa de casamento, você vai lembrar o dia que você se uniu à esposa, ao marido que Deus escolheu para você. Isso é festa, gente. O dia que você se formou na faculdade, tem que fazer festa, tem que celebrar, porque é bênção de Deus nas nossas vidas. E, por fim, a lei acerca dos votos das mulheres. Bem, a Bíblia foi escrita num ambiente em que a mulher não era tão valorizada o quanto ela é hoje, até mesmo por causa da sociedade. E Deus, ele sempre, obviamente, naquilo que não fere os preceitos, não fere os mandamentos, Deus permite que o homem siga segundo a sua cultura. Por exemplo, por que Deus tolerava a poligamia? Porque a cultura da época e da onde os servos estavam inseridos permitia a questão da poligamia, sabendo que Deus fez um homem para uma mulher. Ele fez uma Eva para um Adão. Se Deus quisesse a poligamia, ele teria feito várias Evas, né? Mas ele fez uma mulher para um homem, disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quantas carnes seriam se fossem várias esposas, né? Graças a Deus nós entendemos isso e a nossa cultura segue esse alinhamento. Bem, o que ele diz aqui é algo muito interessante, né? Se uma jovem ela faz um voto, mas o pai dela não concorda, então ele pode anular o voto. Mas se até o final do dia o pai não falar nada, o pai é como se tivesse concordado. E se a filha não fizer, não cumprir o seu voto, ele acaba sendo culpado juntamente com ela. A mesma coisa é o marido. Então, se uma mulher faz um voto e uma esposa faz um voto e o marido diz não, eu não concordo, ela está livre desse voto. Mas se até o final do dia o marido não fala nada, quer dizer que ele concordou. E se ela não cumprir, ele é culpado junto com ela. Qual é a ideia que nos traz essa lei, né? É exatamente que se você votou, você deve cumprir. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: ninguém é obrigado a votar nada. Ninguém é obrigado a prometer nada. Mas se prometeu, aí sim, é obrigado a cumprir. Ok? Então não prometa e depois descumpra. Isso vai mostrar o seu caráter. E se você promete e não cumpre, você é um mau caráter. Mas se você promete e cumpre, mesmo que isso venha te dar prejuízo, você tem caráter. E Deus vai te honrar. Deus honra quem promete e cumpre. Se você não pode cumprir, não prometa. Sabe por quê? Porque nós somos senhores do nosso silêncio e somos escravos das nossas palavras. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Se eu prometi algo a Deus e não cumprir, eu estou errado, eu estou em pecado e devo pedir perdão a Deus e nunca mais cometer esse erro. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, que você tenha um dia maravilhoso hoje, que o Espírito Santo de Deus se mova com liberdade dentro de você e que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, te livrando de todo mal. E que esse dia seja um dia maravilhoso. Deus abençoe a sua vida e lembrando que no próximo domingo nós teremos Escola Bíblica Discipular normalmente e teremos o culto à noite normalmente, ok? E a aula de domingo, nós teremos um culto, teremos uma aula, uma classe única. Quem vai dar aula é o Davi Reis, hein? Olha, vai ser uma aula maravilhosa, tanto quanto foi a do nosso irmão seminarista Mário. Então, vem para cá, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Discipular, e à noite nós temos o culto de louvor
e adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado. E traga também alguém, traga um visitante, traz o seu pai, traz sua mãe, traz seu filho, traz todo mundo, vamos celebrar. Você lembra do que eu falei aqui hoje, né? Nós precisamos celebrar. Sabe por quê? Porque Jesus nos resgatou do inferno e Ele nos concedeu vida eterna. Então viva um dia de paz hoje e celebre, porque Jesus, Ele está contigo. Graça e paz. Fiquem todos com Deus.